Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Michel. A igreja nesse ano de 2023 fará 40 anos aqui na Vila Cruzeiro, na Penha, Rio de Janeiro. E como vocês sabem, a gente está na internet desde 2011, quando a gente começou a promover o Evangelho de Cristo e os trabalhos da igreja. Com relação aos cultos da igreja, nós até gravávamos internamente aqui os cultos, mas dificilmente a gente postava. E as lives da igreja só começaram a ser transmitidas a partir de 2016. Então, vocês percebam que tem uma lacuna ali de 2011 a 2016, com pouquíssimos vídeos postados nas redes sociais. Mas esses vídeos, a maioria desses vídeos, nós temos eles gravados e arquivados aqui com a gente. Então, agora, para promover o aniversário de 40 anos da igreja, nós vamos postar essas programações antigas, principalmente esses aniversários ali de 2011 a 2015. Então, você vai ter a oportunidade de assistir ou de relembrar. E esses vídeos antigos agora ficarão registrados também aqui nas redes sociais. Que Deus abençoe você e aproveite, hein? Fique na paz. Tchau. Gente, hoje é um culto diferente, né? Eu já falei para vocês. E a gente está lembrando um pouquinho da nossa igreja perseguida. E existe um ditado popular, desliga lá fora também, irmão. Existe um ditado popular que diz que o que o coração, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, nesse momento agora, em muitos países, muitas igrejas cultuam no subterrâneo, vamos dizer assim, escondido, porque não pode fazer com barulho, não tem um instrumento e sequer tem um PowerPoint para poder ver a letra. Então a gente vai entrar nesse universo para a gente poder entender um pouquinho do que é isso. A gente tem toda a tecnologia ao nosso favor. Como hoje é um culto diferente, nós vamos, um pedaço do nosso culto a gente vai cultuar dessa forma. Então, para que vocês um pouquinho só tenham uma noção do que não ter um espaço físico, ou não ter a tecnologia a favor, ou não ter um microfone para poder falar. Então a gente vai fazer dessa forma diferente. Então eu quero que a igreja continue a adorar do jeito que estava adorando. Adora da forma que você quiser, a tua comunhão com Deus, a tua consciência de Deus, mas a gente vai ficar alguns minutos participando, junto ao Senhor, da forma como nossos irmãos lá em outros países, e alguns países também vivem essa realidade. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Então, continua. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas
paz do Senhor, irmãos. Graça e paz. Bom, meu nome é Joyce. Eu me tornei parceira da Missão Portas Abertas em 2008. E, a partir de então, eu comecei a inteirar, né, mais sobre as atividades, né, e todo o trabalho que a missão tem feito. Né, e com muito prazer e muita honra, agora eu me tornei uma voluntária. Né? Deus tem me dado uma oportunidade de estar em algumas viagens com eles, né? E agora também como correspondente local, né? Ajudando, né? No Rio de Janeiro, aqui nas redondezas, a divulgar para que os irmãos se engajem, né? Também nessa obra, né? Em oração e em sustento também desse trabalho. Bom, eu vou mostrar um vídeo institucional, que é uma apresentação. Muito das coisas que vão aparecer, vocês já têm conhecimento, né? Porque vocês já sabem do trabalho, mas vale a pena a gente ver. Bom, a Portas Abertas ela foi criada, né, gerada no coração de um irmão chamado Irmão André, né? Que ele se converteu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele era um soldado, né, e um soldado muito competente, né, e ele começou a ter um ardor do Senhor no coração dele de traduzir Bíblias nos países da Cortina de Ferro, né, que antigamente eram os países do comunismo, né, a antiga União Soviética, né, e todos esses países desses locais. E então ele começou a traduzir Bíblias para entrar nessas nações. Só que eram países totalmente fechados ao Evangelho, né? Não se podia adorar a Deus em hipótese alguma. E ele, por um milagre do Senhor, ele conseguiu entrar com o fusquinha dele carregado de Bíblias traduzidas em russo. Ele foi para a Iugoslávia, para todos esses países, com Bíblias para cada um deles, né? E conseguiam entrar de uma forma assim milagrosa. Cada entrada, entrada que ele, na alfândega que ele passava, né? E o carro dele era vistoriado, os soldados mandavam ele ir logo, porque senão a safra de tomate que estava na mala dele ia estragar. Né? Então, assim, Deus literalmente cegou os olhos daqueles soldados ali, e então, dessa forma, ele conseguiu entrar nesses países, né, levando a Bíblia. E teve, então, a Portas Abertas ela foi crescendo, né? Na verdade, não começou, a Portas Abertas ela começou mais à frente, né? Com outras pessoas também ajudando o irmão André, que ele acabou que teve que montar uma equipe, né? Porque ele não conseguia mais fazer tudo isso sozinho. E na década de 70 foi a primeira vinda dele aqui no Brasil, né? Ele veio aqui no Brasil por intermédio de uma irmã que acabou fundando a Portas Abertas Brasil, né? E todo o trabalho aqui, a divulgação da Portas Abertas começou a partir de então, né? E a Portas Abertas ela foi fundada na Holanda, onde até hoje funciona a base, né, internacional. E ela tem distribuído nos países livres a base de apoio e de desenvolvimento. O Brasil tem uma base de desenvolvimento aqui, né, que apoia atividades, né, e a gente tem uma relação muito forte com a Colômbia, né, que é um país que ainda se encontra entre os 50 países mais perseguidos, né, e a gente tem um estreitamento, né, de relacionamento muito forte com os cristãos perseguidos na Colômbia, até pela proximidade, né, geográfica. Bom, a Portas Abertas ela tem um monitoramento, né, desses 50 países no mundo todo, né, que sofrem o maior nível de perseguição, e ele auxilia, né, como a gente está vendo, em todo o apoio necessário. E cada país ele demanda uma necessidade. Né? A gente tem aqui na Colômbia a necessidade maior é o apoio às crianças, né, em decorrência da guerrilha, porque muitos pastores são assassinados, né, porque os guerrilheiros, né, que
produzem a droga, né, e exportam, eles veem a igreja em determinados lugares como uma ameaça para eles, né, porque uma vez as pessoas se convertendo, elas não são recrutadas para a guerrilha. E como eles recrutam muitos jovens e crianças, isso acaba se tornando uma ameaça. Então, muitos pastores eles são assassinados e os filhos sequestrados para o recrutamento. Então, a Portas Abertas, ela na Colômbia, ela dedica quase que exclusivamente ao apoio às crianças, né? E também às viúvas, né? Porque a maioria delas elas não tem como adquirir renda com a morte dos maridos, então existe também todo um trabalho psicológico, né? Porque muitas delas elas presenciam a morte dos seus cônjuges, né? E recebe também um treinamento para se qualificar profissionalmente para poder adquirir a sua própria renda, né? Então traz de volta a dignidade, né? E na Nigéria tem um trabalho também muito específico, muito especial com mulheres, né? Através do Ministério de Mulheres, que a gente vai ver aqui também nesse slide. E em outros países também. Então, cada país é um tratamento específico, né? Cada país tem a sua peculiaridade, a sua singularidade, né? E a sua demanda. Um com eles é uma logo que eles usam muito, né? Em cima, né, do versículo, né? Que nós somos um corpo, né? Eu gosto muito da versão de Romanos 12:4. Né, que fala que nós somos o corpo de Cristo, né? Então nós temos que estar unidos e sempre em oração pelo outro e sentindo a dor do outro e sempre com eles. Aí vai ser 100 milhões de cristãos ao redor, né? Eles sofrem algum tipo de perseguição, porque essas perseguições elas são diversas, tá? E elas variam também de acordo com cada país, né? Em alguns países é mais rígido, né? E isso vai tudo para classificação, mas a outros países, como no Egito, por exemplo, é uma situação mais assim de recriminação, né? Se você tem por exemplo, se tem uma vaga de emprego, né? E lá você tem um cristão e um muçulmano que está concorrendo a essa vaga, eles obviamente vão dar para o muçulmano, né? Então existe esse tipo de discriminação no Egito. Né? Em determinados lugares é prisão mesmo e morte, né? Então cada local tem a sua peculiaridade. Aí no cálculo da Portas Abertas, né, sendo que 100 milhões sofrem algum tipo de perseguição, 2/3 da população mundial vive algum tipo de restrição religiosa. E o principal trabalho da Portas Abertas é engajar, né, especialmente nos países livres, né, a causa, né, dos irmãos das igrejas perseguidas. Levantando sustento, né, além da oração, levantando sustento espiritual e material e fortalecendo os irmãos. E aí ele fala uma descrição do que é perseguição, né? É o sofrimento ou pressão mental, moral ou física que autoridades, indivíduos ou grupos infligem a outros, especialmente em razão de opiniões ou crenças, visando a sua sujeição pela retratação, pelo silêncio ou, como último recurso, pela execução. É aquilo que eu cheguei a falar, né? Cada país tem o seu nível de restrição. E aí são algumas das formas, né? Ou por meio de calúnia, humilhação, expulsão, depreciação, zombaria. E o versículo, né? Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Pode passar. Aí tem o projeto, né? Que a Portas Abertas ajuda os irmãos nos locais onde eles se encontram. Os 50 países, né? Que existe um monitoramento. Né? Na medida do possível, a Portas Abertas ela monitora os cristãos, os missionários, os cristãos que estão presos. Né? Infelizmente, a gente não consegue ter o controle de todos eles, né? Mas, na medida do possível, eles têm esse conhecimento e eles fazem esse monitoramento de onde eles estão, em que situação eles estão, e, se possível, eles mandam ajuda também para tentar, né, soltar. Aí, na Colômbia, atuação na América Latina, atuação na Ásia Central, na China, Coreia do Norte, que há 13 anos se encontra no ranking número 1 em nível de perseguição, a Índia, Oriente Médio,
Sudeste Asiático. E a distribuição, né? Aí ele conta dos testemunhos da emoção da pessoa receber uma Bíblia, né? Que em muitos dos países a Bíblia ela é dividida, né? As páginas elas são divididas entre os irmãos para que todos possam ter conhecimento da palavra. E os tipos de treinamento, né? Em seminários teológicos que são feitos em todos os países, cursos de capacitação de líderes, aconselhamento, treinamento específico para pastores, líderes e mulheres. A ajuda socioeconômica, porque em determinados lugares, para a igreja poder entrar, é necessário também ter a ajuda socioeconômica, né? A igreja, quando ela entra, ela tem que entrar com tudo, né? É o todo, né? A gente não pode entrar só com a fé, né? A gente, em muitos dos casos, a gente também necessita entrar com ajuda mesmo humanitária. A capacitação em todos os sentidos. E o socorro prestado em caso de catástrofe. Pode passar. O envio de cartas, né, quando necessário. Pode passar. E ações institucionais também. Pode. Aí tem as visitas aos presos, distribuição de cartilhas, divulgação na ausência de direitos humanos, aquela ajuda, né, que a gente estava falando sobre de envio de advogados, né, para ajudar na soltura de cristãos. E aí o mapeamento dos 50 países mais perseguidos, que anualmente a Portas Abertas ela divulga, né, o ranking dos 50 países mais perseguidos, né? Existe sempre uma oscilação, né? O Irã, por exemplo, no ano passado estava em terceiro, agora caiu para o oitavo. A China também ela caiu o seu nível de perseguição, né? A Coreia do Norte é que ela se mantém no primeiro. E eles, o critério que eles adotam para verificar isso é exatamente a questão do crescimento dos cristãos ali dentro, né? O avivamento que está ocorrendo, né? E o nível também de restrição e o tipo de restrição religiosa que eles recebem. Pode passar. Aí agora a gente está falando dos ministérios. A Portas Abertas ela é dividida em alguns ministérios. Em 2008 foi fundado o Ministério de Mulheres no Caminho, que é um ministério voltado exclusivamente para atender as mulheres nos países, né? Como ocorre a demanda, né? Muitas mulheres são vitimadas por se tornarem viúvas de seus maridos pastores, né? Foi fundado esse ministério para tratar exatamente delas, né? Então tem muito trabalho na Nigéria e na Colômbia, especialmente. Inclusive, são feitas viagens só de mulheres para esses lugares também. O trabalho dos correspondentes locais, né, que, na verdade, são os multiplicadores das informações, né, do Ministério Portas Abertas. Então, é o ponto onde de acesso das igrejas, né, com a Portas Abertas, é por meio do qual a gente pode trocar informações e expandir, né, o trabalho. O Underground, que é um ministério jovem da Portas Abertas, né? Eles têm grupos em vários estados do Brasil. No Rio de Janeiro tem vários grupos do Underground e eles se encontram mensalmente para fazer oração. Às vezes eles fazem campanhas vamos escrever cartas para as crianças da Colômbia, né? Então eles pedem para a Portas Abertas ela cede os nomes dessas crianças, né? Que estão sobre a tutela da Portas Abertas e existe um envio de cartas. Então, são várias atividades que são feitas entre os jovens dentro da Portas Abertas. Pode passar. O Ministério Sem Fronteiras, que inaugurou agora em 2010, que dá oportunidade para os parceiros, né, de fazerem as viagens nesses locais, né, onde dá para ser feito, né, que não ofereça muito perigo, e a oportunidade de quem ajuda, né, conhecer um pouco mais de perto os projetos que são realizados nesses países. Pode passar.
Underground já foi. Sem Fronteiras já foi. E aí, né, agora é a hora do engajamento, né? De que forma é que a gente pode ajudar, né? A primeira que é necessária e que todos os que estão, os nossos irmãos que estão passando por restrição, eles pedem, né, o socorro, né, que é através da oração, né? O segundo nó, né, é a contribuição. E o terceiro é o ID, né? Mas se a gente não puder ir e nem contribuir, a gente ora, né? Então, ninguém escapa desses 3 nós de atuação, né? A gente ora, contribui e vai, ou um deles. E aí os pedidos essenciais que eles pedem, né? Que sejam mais fiéis, que sejam fortalecidos, né? Que pessoas se convertam, que haja um avivamento. As contribuições que podem ser feitas, né? Oferta voluntária, campanhas que são feitas em diversas igrejas, né? Distribuição de produtos. Às vezes a Portas Abertas ela solicita, né? Quem pode fornecer Bíblias em espanhol, que aqui às vezes no Brasil tem Bíblias em outras línguas, né? Quem pode ajudar, eles levantam determinadas campanhas assim quando necessário. Através dos produtos de divulgação que a Portas Abertas tem, das revistas, né, e do carnê. A linha de frente é uma revista que ela está aqui, vou até deixar com você, que é uma revista que foi feita institucional. É um resuminho do trabalho da Portas Abertas. E distribuição gratuita, tá? Aí está aqui para vocês terem com vocês aí um pouquinho. Também tem o fanzine também do Underground, que eu vou deixar com vocês também. Os exemplares da Portas Abertas, a pessoa ela já é considerada para Portas Abertas um parceiro se ela colaborar com R$40 por ano para a assinatura da revista. Então, uma vez fazendo isso, você já é considerado para Portas Abertas um ajudador, né, um colaborador com a missão. E indo, né? O Ministério de Presença é o mais impactante de todos, né? Porque é muito fortalecedor para os nossos irmãos saberem que tem pessoas muito longe de onde elas estão, orando e intercedendo por elas. E esse carnezinho é um carnê que ele vem no verso da revista, né? Para você, ou no verso da revista, ou ela vem avulso, a gente tem para distribuir, porque caso a pessoa se interesse em receber um exemplar desse gratuitamente, ela recebe, né? E depois, se ela vier se interessar a ser um assinante, vem um boleto junto. Bem, esse é um resumo da Portas Abertas, né, o trabalho que ela faz, a divisão que existe no Brasil dos ministérios, as atividades que são feitas, né, e tudo isso, irmãos, para realmente engajar os brasileiros, né, nos engajar, porque a gente tem o privilégio de estar no lugar onde a gente pode gritar Jesus em praça pública, a gente pode ler a Bíblia onde a gente quer, a gente pode ir com o alto-falante lá para fora e falar do que a gente crê, né, e adorar a Deus ali, né? E às vezes é muito difícil, né, a gente se ver na posição dos nossos irmãos, né? Então, o Ministério Portas Abertas ele tem todas essas atividades para que nós, né, nos interagimos, né, a gente se dedique a eles, né, e se interaja mesmo com as atividades e tudo que está acontecendo nesses países. Bom, qual é o quarto? Deixa eu ver qual é o quarto vídeo. Pode passar. Desde que eu tive, né, a oportunidade de estar com a Portas Abertas e conheci mais de perto o trabalho, quando abriu essa oportunidade dos parceiros poderem estar junto, né, e viajando e conhecendo, eu tomei essa decisão de dedicar um pouco das minhas férias, né, para isso, né? E para mim foi uma coisa assim arrebatadora, porque a minha forma de ver e de viver o cristianismo assim mudou radicalmente, mas muito mesmo, sabe? Foi uma oportunidade única, assim, participar e estar junto com eles ali, né? O Ministério Sem Fronteiras ele tem uma relação de viagens que são autorizadas pela base internacional, né, de fazer.
E algumas dessas viagens, ou elas são somente nacionais, ou seja, só brasileiro que vai, e tem outras que são junções de grupos de outros lugares do mundo, países livres, que se juntam numa só viagem para um destino só. Mas o interessante é que cada viagem ela tem um propósito, né? Então, o propósito, do que eu vou falar um pouquinho, é da China, né? O propósito da viagem da China, além de encorajar os irmãos perseguidos, né? Porque a gente teve a atenção foi toda dedicada para os irmãos perseguidos, né? Que estão em igrejas clandestinas. Foi também de levar material bíblico para eles, né? Material assim na nova linguagem de hoje, né? Porque a carência que eles têm lá não é nem tanto de distribuição de Bíblia hoje, né? É mais assim de Bíblias ilustradas para jovens, né? Para atrair mais os jovens, né? E Bíblias também para crianças. Então, todo o grupo, nessa viagem, foram só brasileiros, né? Nós fomos 16 brasileiros, contando com o líder, né? Que é o Homero, que ele é o coordenador do Ministério Sem Fronteiras. E nós tivemos que levar Bíblias para lá. Então, tem toda uma regra, todo um procedimento. Nós recebemos, cada um, 11 exemplares de Bíblia para distribuir nas roupas, misturadas na mala, né? A gente saiu daqui do Brasil com uma frase feita, né, um texto pronto, caso a alfândega nos questionasse sobre qualquer coisa, resolvesse abrir nossas malas e verificar as Bíblias espalhadas ali, a gente já tinha uma frase pronta para dizer do que se tratava, né? Então, existe uma responsabilidade muito forte em cima disso, né? É uma coisa muito organizada, né, e muito bem feita para que ninguém fique exposto ao perigo, né? Então, o propósito da China foi exatamente esse, conhecer as igrejas clandestinas e o local onde nós fomos, porque também o propósito também foi conhecer um pouco dos cristãos norte-coreanos, né? Coreia do Norte é um país hoje que é um país mais fechado do mundo, né? É um país onde não existe a internet, não existe televisão, não existem canais de televisão. As pessoas elas não têm acesso ao que acontece no mundo, né? Para os irmãos terem uma ideia, o líder, né, que hoje quem está lá é o neto, né? Mas o líder que foi o fundador do país, ele declarou Deus morto. E ele se intitulou Deus. Então, todas as casas têm que ter a foto dele, do líder que fundou o país. As pessoas elas não podem adorar a ninguém a não ser o líder. Então, se um soldado que tem total liberdade de entrar nas casas das pessoas, entrar na casa de um cristão e não ver a foto, a pessoa é presa. Tá? Existe um campo de concentração lá com cerca de 400 mil pessoas. E mais da metade delas são cristãos. Então, você tem famílias que são geradas nesses campos de concentração, crianças que são geradas ali, que ficam ali, né? E a ONU não tem acesso, ninguém tem acesso a isso, é uma coisa super velada. A gente consegue saber alguma informação de quem consegue fugir para a China, né? E nós tivemos a oportunidade de ter contato com alguns norte-coreanos ou famílias, né, descendentes de norte-coreanos que fugiram, conseguiram atravessar o rio e hoje residem na China, né? Então vamos passar. Aí a primeira experiência foram os contatos, né? Como nós éramos um grupo de 17, né, contando com a líder de lá, né? Que acontece? Nós fomos aqui liderados por um líder, né, o Homero, e lá tivemos o contato com uma irmã chinesa, cuja imagem dela não pode aparecer, né, e que ela, na verdade, atuou ali e ela atua como uma ponte entre a Portas Abertas e os cristãos perseguidos. Então, ela montou todo o nosso organograma, toda a nossa programação, para onde nós iríamos, com quem nós iríamos encontrar, né? E como os cristãos clandestinos, né, eles não têm igreja, né, não têm um local físico assim para se reunirem, uma das formas que a gente teve de encontrá-los foi dentro dos nossos próprios quartos de hotel. Então, essa foto aí é uma foto de um grupo de líderes. Esses líderes eles atuam muito forte nas universidades lá da China. E aí foi um momento de oração dentro de um dos nossos quartos do hotel.
E com todo cuidado, né, com gente na porta, porque o barulho, né, e chamava às vezes a atenção. Pode passar. Aí o grupo de brasileiros junto com os chineses, né, eles entravam, eles contavam dos seus testemunhos, né, das ameaças, o trabalho que eles têm feito lá, né, e depois a gente tinha um momento de devocional e de oração. Né? Em todos os encontros que a gente tinha com os cristãos, o procedimento era mais ou menos esse. Outra forma de contato, né, que nós tivemos foram dentro de restaurantes. Os restaurantes na China, eles não são muito semelhantes ao nosso, né, com salões onde todo mundo se vê. Né? Existem locais particulares, salas fechadas, onde as pessoas se fecham lá dentro e são servidas lá dentro. Então, exatamente nessas salas era o nosso local de encontro com alguns deles, porque na verdade, são locais de encontros dos cristãos. Né? Eles se reúnem para fazer cultos silenciosos dentro de restaurantes também. É uma das formas deles se encontrarem. Né? E aí foi uma delas, a gente fechou nessa sala, né, para conhecer cristãos clandestinos, né? E aí, depois da refeição, a gente teve um momento ali de comunhão, né? A gente ensinando músicas em português, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Eles também ensinaram para a gente, nós oramos. Isso tudo depois deles terem contado para nós as experiências deles, tá, gente? De como eles têm crescido, as estratégias que Deus tem dado a cada um deles de expandir o Evangelho no modo deles, dentro da área deles de atuação, e de que forma que eles conseguem crescer. Né? Esse grupo e o outro, por exemplo, eles fazem células. Eles fazem, gente, a cada 40 pessoas, a gente tem que separar e já montar uma outra, porque senão chama muita atenção. Então, a forma deles de crescimento, da maioria do pessoal das igrejas clandestinas, é dessa forma. Né? É em pequenos grupos mesmo, e em locais diversos. Em restaurantes, ou dentro de residências, ou em praça pública, em silêncio, orando em pensamento, louvando a Deus em pensamento. Aí é dentro de um outro restaurante, só que esse restaurante é um pouco diferente. A China ela tem se desenvolvido economicamente, né, de uma forma bem forte, e muitos chineses eles têm crescido, né, financeiramente. Então, os cristãos mais abastados, né, que têm mais condições, eles têm criado empresas fictícias cuja toda a receita dessa empresa ela é destinada para treinamento de missionários chineses para a banda muçulmana, né, que é o outro lado da China. Né? Nós fomos para o sudeste, né, para o nordeste, na verdade, da China. Né? E tem o outro lado, que é um lado mais muçulmano. Então, eles têm financiado, né, patrocinado treinamento para esses jovens. E esse restaurante, que é lindíssimo, né, é um restaurante cristão, feito todo idealizado por um irmão cristão, né, que é um empresário, e é um local que é utilizado para cultos, mais escondido. Né? Então, quando nós visitamos esse irmão, ele falou do medo dele, né, porque ele, a qualquer momento, se um soldado, alguém como autoridade, descobrir que esse restaurante, que funciona como restaurante, mas toca a música ambiente, um hino, sabe? É a estratégia do irmão, né? Toca uma música ambiente, um hino. Você olha assim no restaurante, tem um painel assim de uma pessoa tipificando Cristo, uns traços, né, tipificando Cristo. Você olha direitinho, você vê que é um Cristo que está ali. Então, é a estratégia que Deus deu para o irmão para propagar o Evangelho. Só que ele corre risco ali. Porque se entrar uma autoridade ali e perceber que aquilo ali é utilizado como local de culto, é fechado imediatamente. O irmão é detido. Né? E ali, quem está no violão ali é o Homero. Né? Esse chinês cristão ele montou um palco, né, que serve como culto, né? Na verdade é a música ao vivo, mas tudo que é ministrado ali é cristão, né? E aí foi dada a oportunidade do grupo se apresentar, né? E aí estava o Homero ali com o pessoal cantando. Pode passar. Aí então, são as igrejas. A igreja hoje na China ela está distribuída em 3,
né, 3 tipos de igreja. A gente tem as igrejas oficiais, que são as igrejas autorizadas pelo governo para funcionar. São as estatais, né, dos 3 poderes. Mas, na verdade, essa igreja ela é totalmente monitorada pelo governo. Então, quando você entra numa igreja dessa, você vê câmeras espalhadas para tudo quanto é lado, e o culto é contido, né? Ou seja, o Espírito Santo ele não tem tanta liberdade de agir, porque o culto ele está sendo vigiado, né, pela autoridade daquele país. Então, você entra, a sensação que você tem de que você está numa missa, porque é tudo assim muito contido, sabe? É tudo muito calmo, começa rigorosamente no horário e termina no outro, né? É tudo assim muito restrito, tem igrejas gigantescas assim lá, né? E todas elas sinalizadas por uma cruz vermelha na fachada. Então, assim, existe o crescimento ele é totalmente controlado pelo governo, não pode exceder um determinado número, né? E é totalmente ali restrito e contido. Por conta disso, as igrejas clandestinas têm crescido muito, não somente pelo avivamento que está acontecendo lá, mas também pela liberdade que as igrejas clandestinas têm de louvar a Deus, porque o poder e a presença de Deus habita, literalmente, no meio da igreja clandestina. Pode passar. As oficiais, elas são, assim, enormes e monumentais. Pode passar. Aí é o interior dessa igreja. Essa igreja ela tem vários cultos simultâneos, né? Vários salões. E os salões, eles, como é uma área muito próxima da fronteira com a Coreia do Norte, tem muito norte-coreano. E os cultos dos norte-coreanos são separados dos chineses, né? E aí a gente estava em um dos salões, num culto jovem, né? Louvando a Deus. Aí é uma outra igreja também, numa outra cidade, né? Também oficial, pode passar. Aí também é uma igreja menor, mas ela também é uma igreja oficial. Se vocês verem bem ali no cantinho, do lado daquela placa escrito ali em mandarim, tem uma câmera ali. Em todas as igrejas, elas são todas cobertas por câmeras, todas. Pode passar. Ali é uma terceira igreja. Ali em cima são os brasileiros se apresentando, porque em todas as oportunidades, todas as igrejas que a gente ia, até as oficiais, né, eles davam oportunidade para a gente se apresentar, né, e a gente ia sem problema algum. Ali embaixo há um coral de uma igreja oficial. Pode passar. E aí são as internacionais. As internacionais são as igrejas onde os chineses eles não podem entrar, né? São igrejas para receberem pessoas estrangeiros que moram ou estudam na China. Então, é um culto ministrado em inglês e você tem pessoas de diversas nacionalidades ali dentro, africano, indiano, americano, pessoas que estudam e trabalham na China. E só pode entrar chinês de Hong Kong, porque é meio quase que um país à parte, né? Mediante a apresentação de passaporte. O chinês de Hong Kong vai, apresenta o passaporte, prova que é de Hong Kong e entra. Mas, de outro modo, não pode entrar chinês aí. Pode passar. É uma outra internacional também, bem grande lá, em Pequim. Essas são as clandestinas. A gente teve que se dividir, como nós éramos muito, né, e a probabilidade de chamar a atenção era muito grande, nós nos dividimos em grupos, né, em 3 grupos, e cada um foi para um encontro de uma igreja, né? Aí é um contato de uma igreja clandestina física mesmo, né? Entre 4 paredes, um local onde eles cultuam a Deus. Pode passar. Aí as salinhas são todas elas assim das experiências que cada grupo teve, né? As salas são super apertadas, geralmente são, às vezes, até casa de pessoas mesmo, tá? Onde as pessoas aproveitam para se reunirem uma vez na semana. Aí foi um momento em que a equipe recebeu uma alimentação, né, depois de um culto. Pode passar. Aí foi numa outra igreja, bem no interior mesmo, na área fora da área urbana. E essa igreja,
ela é uma escola, né? Na verdade, essa igreja, ela, durante a semana, ela funciona como um jardim, né, de infância, CA, mais ou menos equivalente a daqui, e de filhos de cristãos, né? Então, todo o material didático nos moldes do cristianismo, nos princípios cristãos. O material de alfabetização é todo nos moldes cristãos, né? Inclusive, o material é da Jocum. A gente viu a da Universidade das Nações da Jocum, em inglês e mandarim. E os irmãos, é um casal que lidera essa igreja, né? Porque, na verdade, é uma escolinha, mas nos finais de semana funciona como local de culto, né? Ele contou para a gente a dificuldade que eles têm de manter, né, essa escola funcionando, né? Porque, na verdade, as professoras ali, elas atuam praticamente como voluntárias, né? Elas ganham mais ou menos o equivalente a R$300 nosso, né, por mês, para se manter, para se sustentar, né? Então, é muita dedicação e muito amor. E um detalhe muito importante que nós vimos lá na China, que o Deus que eles têm hoje lá, gente, até por eles estarem crescendo, né, economicamente muito, é o materialismo. Sem dúvida, o Deus que eles têm hoje lá é o materialismo. Lá, o que importa para eles é ter, não é ser. Tá? Então, são cidades assim cidades inteiras que têm quadras e mais quadras de lojas e de shoppings, assim, é uma coisa assustadora. E você vê o completo avesso com os cristãos chineses, né? Porque eles se doam assim por completo. É o compartilhar mesmo, sabe? Literalmente. A gente sentava do lado de um chinês numa igreja, seja oficial ou essa clandestina, a irmã, ela tirava da bolsa dela um pão e dava. Às vezes era o único pão, de repente, que ela tinha para comer, né, depois daquele culto, mas ela dava. Né, eles comem muito ovo cozido. Uma amiga nossa da equipe saiu da igreja com ovo cozido na mão. A irmã pegou da bolsa dela um ovo cozido e deu. Sabe? Então, é um amor, assim, sabe? É um compartilhar que não tem como você não se envolver nem não se sentir constrangido, né? Porque, na verdade, eles a política realmente do compartilhar, né? Aquilo que a gente lê em Atos, né, dos Apóstolos, é o que eles vivem ali na pele mesmo. Pode passar. Aí foram a distribuição dos materiais que nós levamos, né? A gente dividiu em duas partes que foram 2 entregas que nós fizemos em 2 cidades distintas, né? Todos nós tivemos que levar malas extras vedadas, né, que pudessem fechar para poder deixar lá, né? E aí nós estávamos dividindo dentro do quarto. Aí são as Bíblias para jovens, né, ilustradas. Tem Bíblia infantil também. E aí é o pessoal dividindo o material. Mais Bíblia para jovem. E aí foi a primeira distribuição que nós fizemos. Aí foi a experiência na fronteira. A viagem, ela também contemplou passeios por áreas turísticas, mas, na verdade, eram passeios de oração, silenciosas, né? Então, como a gente também era um grupo grande, tinha que ter alguma estratégia de deslocamento, né? Porque também, se a gente só encontrasse com os cristãos, talvez isso pudesse gerar algum perigo para eles, né? Então, nós fizemos passeios de oração em locais que beiravam a fronteira com a Coreia do Norte e intercedemos ali, não só pela China, mas pela Coreia do Norte também. Aí foi um ponto da Coreia. Nós passeamos em alguns pontos de barco pelo rio que divide os 2 países e tem uma determinada cidade que ela a largura do rio ela é muito pequena, né? Então a gente teve um contato muito próximo com a Coreia do Norte. E aí a chinesa que estava liderando o grupo lá, ela resolveu na cidade de Dandong, que é exatamente essa cidade de maior proximidade, né, do rio Tumen com o outro país, ela teve a ideia de tentar achar 2 barqueiros, né, que topasse nos levar para a fronteira para distribuir comida. Gente, a Coreia do Norte é um país assim
é muito miserável, tá? 70% da população vive em estado de miséria. 30% são militares. Então, eles são assalariados, eles têm a sua remuneração, eles têm como se manter. Mas os outros 70% não têm. Eles vivem realmente num estado de falta e de carência muito grande. Então, esse ponto na cidade de Andong é um ponto em que geralmente são encontradas norte-coreanos que ficam ali à espera de alguma ajuda humanitária, sejam elas quaisquer, né? E essa chinesa, sabendo disso, resolveu nos propor essa ideia e todo mundo topou, né? Então, a gente passou no mercado, compramos uns alimentos, né? Montamos uns kits, pegamos o barco e fomos, né? Em oração, porque toda essa orla, né? Orla não, né? Essa beira de rio, né? Ela tem soldados armados voltados para a China. Então nós estávamos sendo vigiados ali por eles, né? O tempo inteiro. E nesse dia, não foi coincidência, né? Foi uma coisa que realmente tinha que acontecer. Todo mundo desceu dos seus quartos com uma camisa. Todo mundo que levou alguma camisa que remetia ao Brasil ou a camisa da seleção desceu com a camisa, sem combinar. A gente nem sabia que ia fazer isso ainda, né? Mas foi bom ter feito isso, porque no momento em que nós entramos no barco e chamamos a atenção dos soldados, os barqueiros já falaram assim: não são norte-americanos. Não são norte-americanos, fiquem calmos, porque existe um ódio. Os norte-coreanos, eles são recrutados pelo líder dele para odiarem os Estados Unidos com todas as suas forças. Então, assim, existe um ódio muito grande pelos Estados Unidos, né? Então, foi bom a gente ter ido com uma camisa, né, de brasileiro, porque eles não ficaram, né, quietos, enfim. Só nos vigiaram, mas não fizeram nada, graças a Deus. Ali estava todo mundo em oração. A gente teve uma primeira pessoa que nós encontramos, foi um pescador. Ele estava nessa parte aí do rio e ele testemunhou dizendo que raramente ele passa por esse ponto, mas ele resolveu passar por ali porque ele não estava achando peixe e nos lugares onde ele costumava achar. E, assim, ele estava com fome, e, enfim, falou várias coisas, né? Nós ali oramos por ele, né? Tivemos ali a tradução, né? Porque a pessoa que estava com a gente, ela interpelava por nós ali, né? Falando ali com a gente. E oramos por ele, falamos de Jesus para ele, entregamos o alimento, entregamos até uma peça de roupa, e nos despedimos dele. Ele fez questão de entrar nos 2 barcos, nós nos dividimos em 2 barcos, e cumprimentar cada um, né? Foi um momento, gente, muito emocionante mesmo. Pode passar. Aí foi um momento que o barqueiro, né? Essa pessoa que estava ali, estava entregando as coisas. Pode passar. E esse foi um segundo momento, né? Que a gente estava quase desistindo, já ir voltando para a terra, né? Voltando lá para a área onde embarcamos. Mas aí a gente passou por um penhasco, né? E lá em cima a gente avistou 4 crianças. Aí uma delas desceu assim desesperadamente, que foi esse menino. Ele ficou assustado, ele não sabia o que a gente estava fazendo ali. Ele não quis se aproximar da gente, ficou com medo, porque ele começou a ver câmera, né? Mas parece uma criança, assim, sabe, que nunca viu, sabe? Nunca viu câmera. É uma coisa assim muito... Você ter uma pessoa, gente, que vive isolado do mundo, é muito estranho, porque a pessoa ela acaba não se comportando como uma pessoa normal, um ser humano se comporta, né? Como um cidadão se comporta, né? Então, ele estava com muito medo da gente ali, ele estava muito assustado. Ele desceu, mas ele desceu sem saber porquê, procurando alguma ajuda, mas ele estava muito assustado mesmo. E aí nós jogamos as sacolas, né? Ele entendeu do que se tratava, pegou aos poucos e subiu. No momento que isso aconteceu, a gente estava assistindo ele voltando, né, lá para cima. A menina que estava conosco, ela falou, né, que existem diversas formas de tortura na Coreia do Norte, né?
Por exemplo, a Coreia do Norte, ela paga chineses para capturar norte-coreanos ilegais na China, né? E quando essas pessoas elas são pegas, elas recebem uma marca no corpo, né? A marca do homem é diferente da marca da mulher. E nós tivemos contato com pessoas lá na fronteira, cristãos chineses que recebem esses refugiados, né? E muitos deles ela recebe já com uma marca, ou seja, fugiu mais de uma vez, né? Na mulher, quando a mulher norte-coreana ela casa com um chinês, ela tem um filho com ele, se ela é pega, ela tem que deixar o filho com o marido na China, ela é deportada para o país dela. Mas a forma de tortura, eles perfuram aqui uma argola grossa e passam uma corrente, puxam a mulher por essa argola, pelo nariz. Essa é uma forma de tortura que eles fazem na mulher. Na criança, quando um soldado pega uma criança com alimento e quando ele detecta que esse alimento foi dado por um estrangeiro, a tortura que eles fazem na criança é quebrar todos os dentes dela para que ela nunca mais coma nada e nem pegue nenhum alimento de ninguém. Então, quando ela falou isso para nós, a gente começou a orar por esse menino, né, para que realmente Deus cegasse os olhos de qualquer pessoa ali, para que ele pudesse, ali junto com aquelas crianças, se alimentar, né, e ficar ilesa, né, porque isso, de fato, acontece lá. Essa forma de tortura na Coreia do Norte, ela acontece. Tá? Esse é um ponto da fronteira também em Dongdong. Ao longo da fronteira, né, de todos os pontos de várias cidades, você vê retratos da guerra, né? A fronteira da Coreia do Norte ali com a China é um cenário de guerra, é casa destruída, é estado de abandono. Até hoje, eles vivem em estado de guerra porque teve um tratado lá da década de 50 que não foi assinado, um acordo de paz, que veio à tona até recentemente, porque o atual líder ameaçou uma guerra, né? Mas, graças a Deus, eu acho que não aconteceu nada, né? Porque a gente não ouve mais falar disso, né? Mas a fronteira vive num breu total. E todas as pontes, né, elas estão destruídas, né, estão quebradas. Você passa pela cidade, as pontes destruídas em decorrência dessa guerra. Essa ponte é a ponte mais recente que eles fizeram, que liga os dois países. É uma ponte de ferro, toda moderna. Óbvio que ela foi construída pelos chineses e decorada pelos chineses. Os chineses, eles ostentam, né? Todas as fachadas dos prédios deles são todas assim coloridas e com muita luz e muito consumo em todos os sentidos. O consumo de energia lá deve ser um absurdo, porque é tudo muito assim, é uma ostentação muito grande. E com a ponte não foi diferente, né? É uma ponte muito bonita e ela é de LED, ela muda de cor. Mas o que eu queria destacar para os irmãos é onde ela acaba. Ela acaba num breu. O lado de cá é o lado iluminado, um lado rico, né? É a China, né? O outro lado é um breu. Você não enxerga nada. É um breu, é onde é a Coreia do Norte, tá? Essa ponte ela termina lá na Coreia do Norte. E exatamente nesse ponto, de dia, a gente consegue avistar um parque de diversões do outro lado. E a menina nos contou que foi um parque que o líder antigo fez, né, que faz parte da rota turística da Coreia do Norte. Né? Quando um turista visita a Coreia do Norte, ele não tem a liberdade de andar para qualquer lugar, como em qualquer outro país no mundo. Né? Ele é tutelado por um guia turístico e ele só passa por esses lugares onde o turista onde o guia encaminha ele. Então, esse parque ele só funcionou na inauguração. Ele está fechado, ele é um parque fictício. As crianças não usufruem desse parque. É um parque que ele só abriu na inauguração e ele é fechado só como fachada para a rota turística. Então, na rota turística, o turista que vai à Coreia do Norte, ele vê igreja, ele vê umas casas bonitas, ele vê um parque de diversão, mas é cenário.
é cenário. Aquilo ali não funciona. O guia turístico fala que as pessoas elas têm liberdade de entrar naquela igreja e adorar o Deus que elas querem, né? Mas isso é tudo falso, tá? Você não tem liberdade alguma de ir para a área onde efetivamente os norte-coreanos moram, residem. Não existe essa possibilidade de um turista ter a liberdade de visitar a área proletária, a área suburbana do país, né, onde estão as pessoas ali carentes, né? Quem dirá o campo de concentração, porque ninguém sabe onde está. Então, esse é um país, gente, que a gente tem como exemplo forte que, efetivamente, existem igrejas subterrâneas, porque a única forma deles se encontrarem é debaixo da terra, né? E existem relatos, né, de que existem igrejas subterrâneas na Coreia do Norte, porque não tem outra forma dos cristãos se reunirem, né? Porque oração é em pensamento, né? Não existe outra forma de adoração, de liberdade, não tem. Pode passar. Aí a gente também teve outras experiências no trem, né? A gente teve oportunidade de conhecer também algumas pessoas que são descendentes de norte-coreanos, porque como nós passamos por 9 cidades, a única forma de deslocamento nessas cidades era por meio do trem. Então, era trem direto, eram 10 horas de trem, depois mais 12 horas de trem, depois mais 17 horas de trem. Então, a gente dormia, acordava no trem. Então, era inevitável o contato com as pessoas, né? Então, durante essas viagens no trem, a gente orou por chineses, a gente conheceu testemunhos de pessoas desviadas do Evangelho, né? Mães que... E lá tem a política do filho único, né? Então, a gente tinha uma pessoa lá, uma mãe, com 3 crianças. A gente se aproximava dela, perguntava se todos eram filhos. Ela dizia, não, só um, o outro é sobrinho. Aí, depois, com o contato, a aproximação, ela acabava falando, né, que são filhos meus também, mas eu não posso, né, falar, né? Então, assim, e a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas, de orar por elas, de falar um pouco de Jesus para elas também. Pode passar. Aí foi um momento de confraternização. O grupo, quando a gente vai para essas viagens, na maioria das vezes, ninguém se conhece. Então, os 17 brasileiros que foram, eles se conheceram lá, né? E acaba que a gente acaba conhecendo, você é de que igreja, né? E num determinado momento, no segundo dia de viagem, dentro de um McDonald's, a gente começou a cantar a música de fogo. Porque 3 pessoas conheciam a música e a gente começou a cantar. Os chineses, ninguém entendia nada. Lá vem Faraó morreu, Israel chegou primeiro. Só que a gente não imaginava que aquilo ali, que era uma brincadeira entre a gente, né? Virou coisa séria, porque em todas as igrejas que a nós foi dada a oportunidade de se apresentar, o que vinha na mente? Vamos cantar música de fogo. E foi o que aconteceu. Todas as igrejas que conheceram a música Lá Vai Faraó, uma mais comportada, né, Celebrarei, da Aline Barros. Mas nos trens era Faraó, gente. E as irmãs e as senhoras chinesas norte-coreanas cantaram com a gente, do jeito delas, Faraó, e ouviram Jesus, né? do jeito delas também. Essa foi uma menina que sentou junto conosco e contou um pouco da vida dela, enfim. E acabou que nós oramos por ela antes dela descer na estação que ela tinha que descer, que ela desceu numa estação anterior à nossa. Foi lindo. E esse é o testemunho das 3 crianças que eu mencionei, né? A mãe, aquela que está ali atrás, né? Ela contou o testemunho dela de que a mãe dela é evangélica e ela foi obrigada a se desviar porque o marido é budista. E não tem como, né? Eles não aceitam de jeito nenhum ter um cônjuge de uma outra religião que não seja o budismo. E ela estava passando por um sofrimento, um conflito muito grande, que ela queria voltar para a igreja, mas não sabia como, né? E nós oramos por ela, pedimos fortalecimento, oramos pelo marido dela, né? E foi único também. Pode passar. Aí foi o encerramento. A gente brincou lá de fotos, né? Porque tudo a gente tem que registrar, né? Para portas abertas, né? E aí a gente fez um registro do nome do país.
Mas a experiência, gente, de estar junto com os cristãos, ela é única. E, assim, a gente vê, de fato, realmente que eles fazem aquilo que nós cantamos aqui na primeira música, né? Se eu sofrer, se eu for torturado, eu vou te louvar, eu não vou te negar. É uma letra muito difícil de cantar, né? Se a gente for parar para pensar, a gente que vive num país onde a gente tem toda a comodidade, a gente tem aqui, usufrui de um privilégio, né? Único, né? A gente cantar essa música, a gente não está acostumado a viver o que os nossos irmãos vivem, né? Mas eu queria, assim, se me der a oportunidade, da gente levantar um clamor, não só pela Coreia do Norte, pelo futuro daquelas crianças ali, porque tem a nação, a Coreia do Norte, ela carece muito das nossas orações e o Evangelho tem crescido lá. Tá? Deus tem dado estratégia aos cristãos ali de crescimento assim, muito, muito grande mesmo. A gente pôde sentir isso de perto, estando com os chineses e tendo contato com descendentes da Coreia do Norte. Eu trouxe umas bandeiras aqui de países perseguidos. Cada um tem uma realidade, né? E aí a gente podia distribuir em grupos e aí fazer uma oração simultânea, pode ser? Então tá. O Irã, gente, o Irã está passando aí tem revoltas lá dos jovens lá. Os jovens eles estão repudiando a política atual, né? E a gente sabe, né? A gente tem que orar muito, gente, pelos regimes políticos desses países, tá? Porque uma vez o regime ele se afrouxando, o evangelho ele entra, né? Então, boa parte das causas das perseguições é o regime político mesmo que fecha, né? Então, o Irã, quem lidera lá é a Ayatollah Khomeini, né? Que é o líder religioso lá. Não é o presidente lá, né? E muitos jovens lá, eles têm se rebelado contra essa política, né? Então, vamos orar pelos jovens iranianos para que Deus fortaleça eles, especialmente os cristãos jovens que estão lá, porque eles têm tudo para mudar a realidade desse país. Tem tudo mesmo. Se vocês tiverem oportunidade de acessar documentários iranianos, né? Onda Verde, são revoluções que foram de poucos anos, de 2 anos atrás, de líderes jovens que morreram lá pela luta mesmo de mudança política, né? Porque a última entrada desse presidente, que o Ahmadinejad, foi corrupta, né? Foi totalmente fraudulenta, né? E eles lutaram contra isso. E muitos jovens, muitos líderes estão refugiados, que sobreviveram, eles estão na França, estão espalhados pela Europa, não tendo mais autoridade, liberação para voltar para os seus países por conta de liderarem esses jovens, né? Que estão lutando mesmo por mudança política no país. A China, pela mudança também, gente, do governo deles, né? O que está acontecendo, uma coisa muito interessante está acontecendo na China, pelo culto das oficiais serem muito contidos, né? Os cristãos que são membros de igrejas oficiais têm sentido uma necessidade muito grande de ter contato com as clandestinas. O que está acontecendo lá hoje é uma união das clandestinas com as oficiais. Né? Líderes de igrejas oficiais eles estão entrando e se aproximando dos líderes das igrejas clandestinas em favor realmente do crescimento da igreja lá. Então, vamos orar pela união das igrejas, igreja oficial com a clandestina. A Nigéria, pelas guerras que estão acontecendo lá, né? A perseguição dos cristãos que está demais, né? O Egito também, que está passando por mudança política também muito grande, muito forte. Pelas crianças colombianas, gente, teve agora um problema lá também com a guerrilha lá, de violência. Inclusive, a Portas Abertas anunciou isso na cidade de Arauca. Novamente, os pastores têm sido ameaçados. Pela Coreia do Norte, né? A gente não precisa nem falar. E pela Arábia Saudita. Pelo Brasil, gente, a gente também precisa de oração, que a igreja se conscientize, né? Se conscientize e que nós nos contemplemos como o corpo de Cristo mesmo. Ah, gente, tem mais 2 aqui. Por Israel, pela paz de Israel.
e pela Eritreia. A Eritreia também carece. A forma de prisão lá é terrível. Quando eles veem uma pessoa com a Bíblia na mão, eles colocam essas pessoas em container, né? Lá o clima é de deserto, então de manhã, de dia muito quente, à noite muito frio. Container é metal. Então você imagina essas pessoas, como elas ficam ali, né? Mais de 30 pessoas enclausuradas num container, tendo que sobreviver ali dentro, né? Que nós possamos orar pelos cristãos que estão presos nos containers. Vamos. Pai querido, estamos aqui, Senhor, te damos graças, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos, Senhor, viver aqui no Brasil, Senhor, de podermos, Senhor, te adorar e te exaltar, Senhor, com liberdade, Senhor, da maneira que quisermos, Senhor, na hora que quisermos, Senhor, do jeito que a gente quer, Senhor. Pai amado, queremos colocar diante de Ti, Senhor, todos os nossos irmãos, ó Deus, que se encontram, Senhor, em situação de perigo, Senhor, que Tu venhas, ó Deus, visitar cada um, Deus, que Tu venhas, ó Deus, fortalecer, toma a saúde, Senhor, dos líderes, ó Deus, das pessoas que estão presas, ó Deus, que estão precisando, ó Deus, de atendimento, Senhor, médico, Senhor. Muitos deles, Senhor, morrem na prisão, Senhor, porque não recebem atendimento médico, Senhor. Que Tu venhas, ó Deus, no nome de Jesus, ao encontro desses Teus filhos, ó Deus, que Tu venhas sustentar a saúde deles, ó Deus. Toma cada vida em Tuas mãos, cada país que está aqui representado, Senhor. Tu conheces, ó Deus, em profundidade, Senhor, a realidade de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que Tu venhas no nome de Jesus de encontro a cada um deles, ó Deus. Protege, Senhor, livra do mal, cega, Senhor, os olhos dos perseguidores, ó Deus, daqueles, ó Deus, que estão ali, Senhor, para perseguir, para matar, para queimar, para destruir, Senhor. Toma, Senhor, cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, dá estratégia de crescimento, Senhor, dá estratégia para os jovens iranianos, ó Deus. Pai amado, toma o regime de governo de cada um desses países, ó Deus, que haja um afrouxamento, Senhor, que eles, ó Deus, se abram, Senhor, para o Teu evangelho, Senhor. Toma, Senhor, todos os países que estão sobre o pesado do comunismo em Tuas mãos, ó Deus, os países muçulmanos, ó Deus, em Tuas mãos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha agir, Senhor, dentro das lideranças, ó Deus, dentro dos governos, ó Deus, toma cada líder desses países em Tuas mãos, cada família, Senhor, cada casa, Senhor, que haja uma transformação, Senhor, que todos ali possam tomar conhecimento, Senhor, do Deus a quem os Teus filhos servem, Senhor, que Teu nome seja exaltado e engrandecido em cada país, Senhor, que Teu evangelho seja propagado, Senhor, ó Pai amado, no nome de Jesus, nós declaramos a vitória dos nossos irmãos nesses lugares, ó Deus, que o Teu reino seja expandido, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, no nome de Jesus, e que Tu venha nos dar unidade, Senhor, que o Brasil se conscientize, Senhor, que de nós somos todos um corpo, Senhor, que nós possamos olhar para os nossos irmãos do Nordeste, para os nossos, Senhor, irmãos indígenas, ó Deus, por nossos irmãos pescadores, por nossos irmãos quilombolas, ó Deus, que nós possamos olhar, Senhor, para a realidade do nosso país, ó Deus, para as carências do nosso país, ó Deus, e também, Senhor, para os lugares, ó Deus, onde nós podemos pisar, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo pode agir ali, Senhor, que nós, Senhor, que o Brasil atue, Senhor, como um intercessor, ó Deus, como um intercessor, Senhor, dos nossos irmãos, ó Deus, que estão em áreas de restrição, Senhor. Toma cada um de nós em Tuas mãos, ó Deus. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Pai querido. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai amado. Amém. Glória a Deus. Olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero poder estar aqui outras vezes. Tá? Compartilhando com os irmãos da... compartilhando com os irmãos da Igreja Batista Nova Esperança e mais um pouquinho da realidade da igreja, né, perseguida. Amém, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida? Quer fazer a pergunta? Fala no microfone. Sobre aquelas questões de jovens missionários, como é que os jovens os jovens que vão para o Brasil, para os países estrangeiros,
aprender a dedicar a sua vida espiritual às pessoas que são perseguidas? Elas passam por uma listagem ou são voluntários que são voluntários? A Portas Abertas ela tem como um critério treinar as pessoas locais. Então, não existe assim diretamente um recrutamento de brasileiros, por exemplo, entendeu? Que são treinados aqui no Brasil, são passados por imersões culturais, né? Tem aulas de como é que são missões transculturais para ir para lá, né? Não é feio. A Portas Abertas ela treina pessoas locais. Então, se tem um líder, um cristão convertido na Nigéria, né, e ele carece de entendimento da palavra de Deus, carece de um treinamento, né, é levado alguém, né, agora você me pegou, porque, na verdade, é levado alguém para lá para ministrar treinamento. Mas, na verdade, não é daqui do Brasil. É da base lá da Holanda. Por exemplo, existe o PFAT, que é um treinamento de vencendo PFAT, permanecendo firme através da tempestade. É um treinamento elaborado pelo Paul, que é norte-americano. Ele é da base, porque tem 2 bases internacionais da Portas Abertas, na Holanda e nos Estados Unidos. Então, eu acho que são dessas bases que saem essas pessoas para ministrar, entendeu? O Paul, ele ministra nesses lugares. Por quê? Porque ele foi o fundador, ele que elaborou o PFAT. Então, ele vai. Mas ele ministra e esse é um multiplicador daquela região, entendeu? Agora, nos países que são base de apoio e desenvolvimento, como o Brasil, que são os países livres, não existe esse recrutamento para ir, entendeu? Como a Jocum faz, né? A Jocum tem bases, né, no mundo inteiro, e ela tem uma base. A base no Brasil tem cursos e internatos que realmente tem cursos voltados para isso, para missões transculturais, né? Tem bases, a própria Portas Abertas ela utiliza, às vezes, quando necessário, bases da Jocum em determinados lugares. Nós fizemos uso da base da Jocum numa das cidades, né? Mas, assim, a Jocum ela faz isso, porque você quer. Tá? Ela recruta, existe a Universidade das Nações, inclusive no Havaí, que tem os alunos que vão para lá, que é uma faculdade mesmo, de fotografia, de jornalismo, mas você é ensinado ali, né, tem a tua base profissional, mas com estratégia para ir para esses lugares. Entendeu? Então, você pode procurar, de repente, a Jocum. A Portas Abertas, na medida que fui falando com você, eu fui me lembrando. O recrutamento que tem é dessas bases internacionais, de pessoas que formulam a própria apostila de treinamento. Entendeu? É só para perguntar sobre quem tivesse o desejo, como você teve, tirar alguns dias e ir fazendo uma viagem dessa, por exemplo. É só entrar no site, se inscrever, se colocar à disposição, ou você faz um treinamento e depois... O critério básico é você ser parceiro. Então, assim, para a Portas Abertas entende que a pessoa que já assina a revista ela já é considerada parceira. Ainda que ela não contribua mais, né, ela já é considerada uma parceira. Então, o critério deles para as viagens é você ser parceiro, né? Então, tem que ser assinante da revista. Uma vez sendo parceiro, você entra em contato pelo site, lá tem um link de ministérios, aí tem lá todos os ministérios, aí tem Ministério Sem Fronteiras, de viagem. E aí você pega o e-mail... E você vai, na verdade, esse e-mail vai cair para o Homero, né? Que o Homero ele lidera algumas viagens, nem todas ele vai. E aí o Homero, você tem lá, no próprio site, você tem a relação de viagens aprovadas no ano. E aí você manda um e-mail para eles, olha, eu tenho interesse de ir para o local tal, como é que eu faço? Aí ele vai te dar tudo, entendeu? Ele vai te pedir toda a documentação necessária. A gente geralmente passa por
um processo de psicológico, né? Tem uma psicóloga, Marilene, que ela vai te fazer algumas perguntas. Por que isso, né? Para ela sentir qual é o teu propósito de ir, né? Porque, veja bem, as pessoas quando elas se comprometem de ir para essas viagens, elas têm que estar com um único propósito, né? Porque às vezes tem pessoas que vão, mas não têm uma noção do que é. Acham que é uma oportunidade de conhecer o lugar, de fazer um passeio turístico, e essa não é a prioridade. Em algumas situações você tem essa oportunidade, né? Em outras não. Então essa não deve ser a sua prioridade, entendeu? Então, assim, para que se tenha certeza de que todo mundo está com o mesmo pensamento, para que não haja problema lá, existe uma sabatinagem, entendeu? Uma leve sabatinagem, assim, ela te faz umas perguntas via Skype ou por e-mail, da forma como der, né? Com cada um. Quando a pessoa não é de São Paulo, né? Porque a base do Brasil é em São Paulo. E aí ela te faz umas perguntas e você passa por esse processo. Nada demais, né? Se você tiver com um propósito, é só para saber se você realmente tem a consciência do que se trata aquilo, né? E aí tem todo um processo. Quando a data da viagem se aproxima, né, existe todo um preparo, ele manda apostilas e manuais daquele país, de que forma que você deve cumprimentar as pessoas, né? Porque aqui nós latinos, nós somos muito carinhosos, né? A gente abraça, a gente beija. Na China não pode ser assim. Na China é tudo muito, né, muito contido, né? Você não pode já chegar abraçando. Então, esses detalhes assim culturais, eles passam para a gente antes. Até cor de roupa, por exemplo, no México, se você usar determinadas cores de roupa em determinados lugares, você não pode, você sofre perigo. Tipo aqui, comando, né? Antigamente, comando vermelho, comando. Tem essas coisas também em outros lugares. Então, você passa por um processo, uma imersão cultural, né? Na China, a gente recebeu uns 17 vídeos da China e indicação de livros para ler, de como o Evangelho entrou na China há muito tempo atrás, né? Os primeiros missionários, a gente teve que ler alguns desses livros, né? Então, você é orientado nesse sentido. E a questão agora, o recurso é todo nosso, né? Então, assim, existe uma taxa fixa da Portas Abertas que você paga e que ele te abastece lá de tudo que você precisar. Se você não sai daqui sem um tostão, você vai ser alimentado, você não vai passar sede, você vai ter local para dormir, você é abastecido lá, tá? Então, é uma taxa fixa que geralmente não varia de um país para outro. Tá? É uma taxa fixa que você paga para Portas Abertas. Você pode parcelar, perder de vista. E isso se você pegar com antecedência. E eles te indicam uma agência de viagens, que é a deles, para passagem aérea. Mas aí você tem a liberdade de comprar por si próprio, entendeu? Então, mas o recurso é nosso. Entendeu? A gente não, a Portas Abertas ela não ajuda, não subsidia viagens de parceiros, né? É o recurso pessoal da pessoa de ir para esses lugares, tá? Mais alguém, gente? Alguém tem alguma dúvida? Aproveitem, gente. Uma pessoa que teve experiência num país fechado, né? De uma certa forma. Ninguém? Fala aqui, Mara. Essa programação que você falou, Mulheres no Caminho, são mulheres que intercedem, né? Ficam intercedendo em oração. Para a gente participar, é só se cadastrar no site, juntar elas? Qual o sistema assim, da gente estar juntas orando? Olha, você pode entrar... o Ministério Mulheres do Caminho, ela tem ela é um braço do Sem Fronteiras, porque até a Beth, a líder, ela promove viagens também só de mulheres para esses lugares, né? E tem movimentos de oração, sim. Você pode ou contactar correspondentes locais para fazer atividades dedicadas para mulheres, ou você se tornar uma correspondente local, entendeu? E promover isso nas igrejas, ou em reuniões de mulheres. E lá você tem várias ideias. Tem chás, as mulheres promovem chás da tarde. E aí chama uma pessoa, uma correspondente, tá? Que aí
passa vídeos específicos das Mulheres do Caminho, e aí você tem um momento de devocional, tem um momento de intercessão por elas. Mulheres do Caminho é basicamente isso, é a conscientização, né, de intercessão pelas mulheres, né? Então, são reuniões. A forma de você se filiar, ou você se envolve com uma CL, uma correspondente local, e juntas vocês fazem atividades na casa de irmãs ou dentro de igreja, ou você se torna uma correspondente local. E aí trabalha especificamente com o Ministério Mulheres no Caminho. Entendeu? Eu, na verdade, assim, um exemplo, eu sou uma correspondente local agora, mas antes eu só trabalhava nas viagens, e tive a experiência só de 2 viagens que eu fiz, né? Então, assim, agora eu estou como correspondente local, mas eu falo bastante do Ministério Sem Fronteiras, contando a experiência de viagem, né? Uma CL que trabalha com mulheres, ela vai contar muito das experiências que ela viveu, não só intercedendo pelas mulheres, mas provavelmente também em viagens que ela fez pelas Mulheres do Caminho. Na relação de listas que tem no link do Sem Fronteiras, tem lá Nigéria, Etiópia, aí tá só mulheres no caminho. Aquela viagem ali, homem não pode ir. É só para as mulheres do Ministério do Caminho. São parceiras que se envolvem com o Ministério Mulheres no Caminho. Não existe essa coisa do cadastro, né, de você estar... Existe um envolvimento de você ou ser uma correspondente local ou de você se envolver juntamente com uma correspondente local, junto com esse trabalho. Entendeu? Aqui, eu tenho até uma fichinha. Quem quiser, alguém tem interesse em receber um exemplar da revista Portas Abertas? Porque aí eu dou para preencher e aí destaco, né? Vocês vão receber um exemplar da revista gratuito. Se vocês se interessarem em se tornar parceiro, vem na revista um boletinho da anuidade. E aí vocês quitam esse boleto. Tá? Eu vou distribuir inclusive é um folhetinho da Mulheres do Caminho. E aí vocês preenchem, aí destaca e fica com o da Mulheres do Caminho para você conhecer melhor o trabalho. E aí, gente, mais alguém? De tudo que você viveu, algum momento, alguma pessoa, não sei, alguma situação de vida lá que te marcou muito? Teve. Inclusive, eu esqueci de passar um vídeo, né? Dá tempo. Eu vou até falar do vídeo. O que acontece? Tem uma das integrantes da viagem da China, isso foi uma das. A mais, assim, na Colômbia também teve uma bem... Mas a da China, essa igreja que eu falei para vocês que é uma escola e que o pastor passa por situações assim muito difíceis financeiras, né? Ele teve uma oportunidade que ele deu que ele queria conhecer um pouco de cada um de nós. Então, aí a gente teve que falar um pouquinho da nossa vida. Uma das integrantes da viagem, uma brasileira que inclusive é do Rio de Janeiro, Deus deu uma vocação para ela para cuidar de chineses que chegam no Brasil de forma irregular. Então, a vocação da Denise é receber os chineses que chegam aqui de forma irregular e ela, com os acessos que ela tem, né, ela consegue regularizar a situação desses chineses. E ela, por conta disso, ela tem 4 chineses adotivos, né, em casa, né, que os chineses, a forma dos chineses se regularizarem no Brasil é tendo filhos aqui. Né? Então, eles fazem filhos e eles fazem filhos também como mão de obra, tá, de trabalho. Né? Porque eles querem, porque eles planejam, como a gente faz. Eles têm filhos também como mão de obra de trabalho. Né? Então, assim, ela contou esse testemunho dela, né, e da dificuldade também um pouco que ela tem, porque ela mantém os 4, agora ela está com um bebê, na época eram 3, agora está com um bebezinho, deve estar com uns 4 meses, né, a Thalita, uma 4ª chinesa que está lá na casa dela. Então, assim, mas ela tem assim um amor pelos chineses de uma forma assim muito grande e Deus tem sustentado a vida da Denise até financeiramente para manter essas crianças todas em escolas, né? E estão estudando em escolas boas, né? Enfim, Deus deu uma aposentadoria precoce a ela para ela poder se dedicar a essa obra, porque se ela estivesse trabalhando seria impossível ela fazer o que ela faz, porque
Os chineses, de alguma maneira, conseguem o contato dela, procuram ela para pedir ajuda, né? E aí aconteceu uma situação muito assim singular, né? Depois de tudo, da reunião toda, o irmão, o líder dessa igreja, ele botou um dinheiro no envelope, na moeda deles, e entregou para ela. Então, assim, gente, você vê nitidamente a necessidade financeira que aquele irmão passa, a dificuldade que ele tem de manter a qualidade daquela escola, de manter tudo aquilo ali. Ainda assim, ele tira do que praticamente ele não tem para doar. E a gente, o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo que a gente só pensa em doar quando está sobrando, sabe? Quando tem assim muito, aí a gente pensa em dar um negócio, né? Não, eles assim, gente, a doação deles assim é total, é total. Eles dão praticamente o que eles não têm. E isso realmente foi uma coisa assim que emocionou o grupo todo lá. Emocionou o grupo todo lá, que a gente não esperava uma reação e uma atitude dessa depois de tudo que a gente ouviu dele. Inclusive, no sexto sábado agora, próximo, vai ter um congresso grande de missões na igreja da Denise, que é a congregacional de Bento Ribeiro. Todos estão convidados. Sábado à tarde vai ter um workshop, então eles vão separar salas e cada sala vai falar de um país. Eu vou estar falando com uma outra viajante da Colômbia. Sobre a Colômbia, a Denise vai estar falando sobre a China e a Coreia do Norte, vai ter outras pessoas também com outras experiências falando. E à noite, os 2 preletores, vai ter o Pedro Borel, que vai falar da parte de missões urbanas, né, nacionais, e o Homero, que é o líder do Sem Fronteiras, vai estar lá falando também sobre missões transculturais. Aí é uma oportunidade de estar mais perto, e ele é uma pessoa maravilhosa assim, para conversar, sabe? Pode falar tudo, e, enfim, dar toda a atenção. E sábado à noite ele vai estar lá. Vai começar na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite eu não sei quem vai, mas o sábado a programação vai começar às 15 horas e vai se estender até a noite. Tá bom? Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, querido. Gente, foi um culto diferente. O objetivo era passar o conhecimento para vocês. Era a igreja conhecer um pouquinho mais do que é a igreja perseguida, né? E ninguém mais apropriado do que uma pessoa que vive o contexto, né? Então, muitas lições, elas são ensinadas, a gente não vou fazer apelo agora, não vou fazer nada disso. Eu acho que tudo que Deus já tinha que ter falado, Ele já falou com você. Então, basta apenas que você agora, atitude, né? Aquilo que a gente tem sempre ensinado aqui na igreja. Você já conheceu as dificuldades dos países de lá, você sabe o que você deve ou não fazer, você sabe como deve ser a sua atitude com relação à tua vida cristã, porque quando eu vejo coisas desse tipo, quando a gente lê, né, eu sou assinante do Portas Abertas, então a gente recebe alguma coisa, a gente vê alguma coisa, a gente fica se pensando, né, caramba, o que eu tenho feito com o que Deus tem me dado, né? Que evangelho eu tenho vivido, né? Porque é tão fácil o que a gente vive aqui no nosso Rio de Janeiro. Às vezes a gente chora por tão pouco, né? E tem pessoas lá que clamam por um alimento ou não pode sequer ter uma Bíblia, né? Então é algo que a gente tem que pensar, orar muito, chorar com eles, né? E fazer uma reavaliação da nossa vida como cristão. Na verdade, acho que é uma reavaliação mesmo, a forma como a gente adora, né? Às vezes, a gente como igreja, a gente ouve muita coisa, né? Como líder, né? Eu não gosto dessa música, porque essa música fica muito tempo em pé. Eu não gosto dessa música porque ela balança muito. Eu não gosto dessa porque fica muito parado. Gente, eu não vou mais para a igreja porque o irmão não falou comigo. Eu não vou mais para aquela igreja porque o irmão falou aquilo. Então, são tão pequenas coisas que você, quando faz uma viagem dessa ou ouve falar de alguma coisa, você fala, meu Deus do céu, mas como eu sou medíocre. Então, pense nisso. A gente vai fazer o seguinte, a gente ainda não fez o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas. Se você quiser, esse é o momento, você entregar os seus dízimos e ofertas. Eu vou chamar a Daniele, né? Depois a Joyce, quem quiser conversar com ela vai ficar um tempo aqui ainda. Então, se você quiser saber como você pode ajudar o Ministério Portas Abertas, ou quiser saber mais coisas sobre missões, né? Sobre o trabalho que ela faz, conversa com ela aqui, ela vai estar à sua disposição.
Então a Daniele vai cantar uma música que fala um pouquinho sobre o chamado, né? E a gente vai estar nesse momento de entrega de dízimos e ofertas. E logo depois a gente vai estar orando para encerrar. Então, é culto ainda, então ouça o que Deus ainda tem para falar para você. Irmãos, a Joyce esqueceu, mas eu vou mostrar para os irmãos aqui. Ela trouxe... Não é. Uhum. Isso. Elas estão fazendo uma próxima viagem daqui a algum tempo e estão angariando fundos através de venda de camisas. Tá? Então, ela trouxe essa azul. Essa é da Coreia do Norte. E essa vermelha, que é igual a que ela está usando, que fala sobre os chineses aqui atrás. Essa vermelha tem alguns tamanhos. A vermelha é R$30 e a azul é R$25. Então, se você quiser, fique à vontade. Pode falar comigo, pode falar com ela. E a gente vai estar vendo como faz da melhor forma, tá? Eu, antes de cantar essa música, eu queria só... eu estava aqui pensando, enquanto eu já estava falando, eu estava pensando mil coisas, né? Eu pensei naquele texto da Palavra de Deus que fala que, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Eu pensei no id de Jesus. Eu pensei em tanta coisa misturada. Foi tanta coisa, ela foi falando. E um slide que ela passou agora no final, né, um dos vídeos, da parte do vídeo, em que ela fala, em que vem escrito embaixo assim, é preciso ter coragem. Né? Realmente é preciso ter coragem para você deixar algumas coisas para trás e ir fazer aquilo que Jesus nos mandou. E quando eu comecei a pensar nesse texto da Palavra de Deus, em que fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, eu comecei a pensar no amor de mim para você e de mim para Deus. Porque se eu não amo a Deus, como eu vou amar o meu próximo? E como eu vou abrir mão das minhas coisas, da minha vida, da minha família, como muitas pessoas fazem, né? A gente teve, uns anos atrás aqui, um missionário que trouxe a família dele aqui, que ele deu um testemunho de vida, em que ele fez isso, ele abriu mão de tudo que ele tinha aqui, para ir para outro país, para viver com a família dele. Ele largou tudo aqui e levou família. E lá ele sobreviveu. E através das bênçãos e da misericórdia de Deus. E essa música que eu vou falar, todos vocês conhecem, eu até quero que vocês cantem ela comigo, porque essa música, na verdade, ela é uma oração ao Senhor. Ela é uma música que fala, Senhor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quando essa música fala isso, ela fala sobre aquele primeiro amor, de quando nós aceitamos a Jesus, aquele amor que é igual quando você está apaixonado, sabe, por um namorado, por uma namorada, que você quer o tempo todo estar junto, que você quer o tempo todo estar grudado. Esse é o desespero que essa música fala. Quando você está assim, você quer que todos sintam o que você está sentindo. Você quer que as pessoas sejam felizes como você está sendo. E quando eu penso que nós deixamos de pregar a palavra de Deus, a única palavra que me vem à mente é o egoísmo. É a única palavra que eu lembro. Eu falo, Senhor, como eu sou egoísta. Porque o amor de Deus, as coisas boas de Deus que eu tenho na minha vida, eu deixo de falar para as pessoas. Eu deixo de pregar para os meus mais próximos. Imagina largar tudo e ir para outro lugar, outro país, falar do amor de Deus, sacrificar a sua vida, como Jesus sacrificou por você um dia. Você seria capaz de sacrificar a sua vida para alguém? Para ir para um outro país, talvez morrer por pregar a palavra de Deus. Você seria? Pense nisso, pense no amor de Deus. O amor que você tem a Deus hoje é esse amor que você larga tudo para fazer aquilo que Jesus quer? Eu queria que você cantasse essa música comigo. Eu acredito que todos conhecem. Eu não ensaiei, mas nós vamos cantar aqui porque é para o Senhor. Não é para ninguém, é para o Senhor. Amém? Então, se você conhece, cante ela comigo. Peça a Deus para abrir os seus ouvidos. Você pode ficar sentado mesmo. Nós vamos louvar ao Senhor. Faça dessa música uma oração. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir
os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Cante, igreja, cante, louve ao Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Cante, louve ao Senhor. Eu quero. Abre, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o nosso coração, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Fale pro Senhor: eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de conhecer os povos não alcançados. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede de alcançar as almas, sede de alcançar as crianças, sede de alcançar os ribeirinhos do Amazonas, sede de alcançar as nações. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz.
Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, que nós possamos, ó Pai, aprender a ter sede, Senhor, a aprender a ter fome de Ti, Deus, aprender a querer, Senhor, estar na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que o Teu amor possa renascer em nossos corações. Deus, aqueles que estão mortos, ó Pai, espiritualmente, aqueles que estão mortos fisicamente, Senhor, em seus pensamentos. Deus, em nome de Jesus, que os ossos secos nessa noite possam renascer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu mover seja grande no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, evangelístico, Teu Espírito de amor, Senhor, venha renascer sobre a vida da Tua igreja. Faz a Tua igreja entender, Senhor, que nós precisamos ir, a começar em mim, Senhor. Me ensina, ó Pai, a ir. Me ensina, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor me mandou, porque a Tua palavra não me pergunta se eu quero, a Tua palavra me diz, vai, ide, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender a Tua palavra nessa noite. Glorificamos ao Teu nome por tudo que o Senhor nos falou, Pai. Muito obrigada, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos só encerrar então. Joyce, vem cá para a gente orar por você. Você vai para lá quando ou não tem data ainda? Vai para lá quando, China? Não, eu tenho outro grupo que vai ter uma viagem para China e Coreia do Norte em fevereiro do ano que vem. E aí já tem um grupo da igreja da Denise que está se preparando para ir, né? Eu não devo ir nessa, eu devo ir a Cuba em dezembro. Então a gente vai orar para que Deus guarde, vai a Cuba, né? O pessoal do underground. Amém. O pessoal do underground também tem viagens específicas também só para os jovens, com atividades lá voltadas para os jovens nos locais, né, nos países. Amém. Vai ter lá em dezembro. Amém. Vamos ficar de pé então? Vamos abençoar a nossa irmã em Cristo para que Deus possa levá-la e trazê-la guardada pelo Senhor, que ela continue sendo esse arauto, né, essa embaixadora, né, onde ela divulga e fala sobre a igreja perseguida, o amor de Deus nesses países não alcançados. Levante suas mãos então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Deus, graças Te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Deus, de estar na Tua casa, podendo, Deus, prestar um culto ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que ouvimos e vimos nessa noite. Senhor, nos conscientize, Deus, em nome de Jesus, que possamos entender, ó Pai, possamos praticar, nos ensine, Deus. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos a Tua serva Joyce. Guarde sua família, Deus. Guarde, ó Pai, o seu ministério, porque isto é um ministério. Guarda ela, Deus. Livra ela dos homens e das mulheres mais. Pai, na sua viagem, Senhor Deus, que ela for fazer a Cuba, Deus, em nome de Jesus, guarde a Tua serva e toda a equipe que estiver com ela, protegido com o Teu sangue, Deus. Coloque os Teus anjos de guerra, Senhor Deus, ao redor da Tua serva e ao redor de toda a sua equipe, protegendo e livrando de todo o mal. Guarda ela, Deus, onde quer que ela for. Deus, onde o Senhor a enviar, que o Senhor esteja com ela, cumprindo, ó Pai, a Tua palavra, as Tuas promessas, e que ela possa ser um arauto, Senhor Deus, uma embaixadora, que ela possa divulgar, Deus, o Teu amor onde quer que ela vá, e que a Sua palavra, Deus, que está na boca dela, ó Pai, no seu andar, no seu caminhar, possa, ó Pai, alcançar o coração que é devido, e que possa, ó Pai, alcançar o objetivo no qual o Senhor a mandou. Nós agradecemos, ó Pai, e abençoamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Vão na paz, então, em nome de Jesus. Tem cantina? Não? Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Dá pra tirar e filmar na mão.
Michel mandou filmar você. Ah, é? É. Ai, meu Deus. Intimidade com a própria terça-feira, 8 horas. Aqui, olha. O livro que a gente quer louvar. Toda minha lista, desde o Zequinha. Você é o que foi hoje o culto da igreja perseguida. Olha o cara pálido. Ô, cara pálida. Fale pra você o que foi hoje o culto da igreja perseguida. Acho conhecimento. Como é que faz isso? você aí onde você está e que você receba hoje
dessa missão importante que você tem. E aceite o desafio em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. achou do culto de hoje, seu Manel? Não, foi bom, hoje é um treino. É, hoje foi um treino? Não pode perder o mês que vem, né? Ah. Muito bom. E aí, Adriana? O culto foi bom, Adriana? Fale, Bianca. Fale alguma coisa do culto desta noite. Tamires, você. Fale alguma coisa do culto desta noite. Foi uma bênção.